No vídeo de hoje, vamos falar sobre um fundo imobiliário de recebíveis lançado recentemente pela Suno. A casa de análise traz informações bem detalhadas e transparentes sobre o fundo, que possui características interessantes para esse momento mais inflacionário. Confira os principais números do SNCI 11 e fique atento ao detalhe sobre o seu dividend yield atual, que aparece nos relatórios. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. Acho que nesse ponto vale um comentário sobre o formato que é apresentada a informação. A Suno disponibiliza um painel em Power BI em sua página, tornando bastante fácil a navegação e busca por informações para quem pretende investir. Esse nível de transparência é bastante interessante e torna a análise de investimento mais segura para o investidor. E nesse sentido, a empresa está de parabéns por essa forma de apresentar os dados. Vamos começar pelo CRI da Tecnisa, que representa 10% do patrimônio líquido do fundo, indexado pelo IPCA. Ele está vinculado à célula de financiamento dessa construtora e tem como garantia terrenos no estado de São Paulo e cotas de uma sociedade de propósito específico. O próximo CRI é o da RDR Construtora, representa 8% do patrimônio líquido do fundo, indexado pelo IPCA com uma taxa bastante elevada. Ele está vinculado a uma obra no centro de Itu, no interior de São Paulo, que possui 72 unidades, das quais 20 estão vendidas. A inadimplência do último mês foi de 0,9% e o LTV desse CRI é um pouco mais alto, de 80%, indicando o maior nível de risco dele. O CRI OPY, né, com 10% representando 10% do patrimônio do fundo, está indexado pelo IPCA também. A empresa presta serviços hospitalares através de uma PPP em Hospital de Belo Horizonte. A garantia está vinculada a direitos creditórios junto à Copasa. O CRIGS Souto, do qual representa 9% do patrimônio líquido do fundo, ele também está indexado pelo IPCA para financiamento de 4 projetos de geração distribuída em pequenas centrais hidrelétricas. O maior CRI da carteira do fundo, que corresponde a 13% de participação do patrimônio, é o da MRV. Os recursos são para financiamento dos projetos da empresa. Dando sequência aos principais CRIs do fundo, temos o CRI AIZ, que corresponde a 5% do patrimônio do fundo, vinculado à expansão da fábrica dessa empresa próximo a Curitiba, tendo como garantias os recebíveis do representante da Caterpillar no sul do país. O seguinte, da Latam, é destinado à construção do seu centro de manutenção em Guarulhos, indexado pelo IPCA. O CRI Balarote, no qual o fundo corresponde a 6% do patrimônio do fundo, tem como garantia 7 de um total de 27 lojas de material de construção no sul do país. Possui um LTV alto, o mais alto deles aqui, de 85%, e está indexado ao CDI. Nesse grupo temos ainda o CRI Exatas, indexado pelo IGPM com LTV também alto, de 80%, para prover recursos de construção do terminal de carga em Viracopos, Campinas. O pátio já possui 88% do seu novo espaço locado. O contrato está vinculável aos recebíveis de aluguéis dessa área. Por fim, esses são os demais CRIs que fazem parte do patrimônio do fundo. Temos 3 deles do Ibirapitanga. É um empreendimento em Santa Isabel, interior de São Paulo. Ele foi 93% vendido até o momento. A participação do fundo nesse empreendimento representa 7% do total do patrimônio líquido. Ele está indexado ao IPCA.
Trazendo agora um resumo de todos os CRIs do fundo, são 43% expostos a riscos corporativos, 30% exposto a risco contratual. Cerca de 40% está exposto à área de incorporação, 16% em infraestrutura e 10% ao setor hospitalar. O restante está muito bem pulverizado. São 83% dos CRs indexados ao IPCA. Por esse motivo, o fundo pode ser considerado uma boa proteção contra a inflação no momento. São 95% do patrimônio líquido alocado em CRIs. 41% dos imóveis estão em São Paulo, 19% em Minas, e os principais, sendo esses os dois principais estados com imóveis vinculados aos CRIs. Vale um comentário sobre o critério de avaliação do nível de risco de cada CRI do fundo. Foi baseado no método do 5C de crédito e chamado de rating interno. Dentro dessa estratégia, o fundo possui 82% classificados como A1, A2 e A3, são classificações de menores níveis de risco. Podemos ver que o fundo tem apresentado um aumento no volume de negociação ao longo do tempo, chegando a um patamar diário de mais de 2 milhões de reais. Faz sentido, já que é um fundo relativamente novo, portanto, à medida que vai sendo mais conhecido do público em geral, vai aumentando também a sua liquidez. O patrimônio líquido do fundo está chegando a 165 milhões de reais, bem abaixo de outros fundos de papel que estão há mais tempo na bolsa. Em termos de dividendos recentes, o fundo tem tido bons resultados, como vamos ver mais à frente. Como o fundo começou recentemente, até outubro de 2021 tivemos um crescimento do valor distribuído por cota, até haver um certo nível de estabilização. Para avaliar esse patamar final, é interessante ver mais alguns meses dessa estabilização e o patamar de dividend yield. O momento, a gente vai ver mais à frente na tabela, ele está em um bom patamar de dividend yield. Abrindo o demonstrativo de receitas do fundo, no último mês ele possuía 1.600.000 reais em receita distribuível, sendo 2/3 devido a juros e 1/3 devido à correção monetária dos seus CRIs. A taxa de administração é 0,9% ao ano. Agora vamos comparar o fundo com diversos fundos de papel da Bolsa. Evidente que ele é um fundo de menor porte, já que começou há pouco tempo, mas vamos avaliar ele em comparação com os maiores da Bolsa. E a gente tem também um grupo aqui de fundos que a gente fez alguns vídeos recentes do canal. Caso tenha interesse, dê uma olhada na nossa playlist. Em termos de dividend yield, se olharmos para o número do SNCI, ele não é comparável aos demais, uma vez que ele não completou um ano de existência. Se pegarmos a média mensal de últimos 5 meses de rendimento e o valor da cota atual, a gente chega a algo próximo a 16%, que é um valor de dividend yield superado apenas pelo HCTR da Hectare, passando à frente de todos os demais. Em termos de preço por valor patrimonial, ele é um dos maiores, ficando atrás do Iridium e do KNSC, empatando com o RECR, mostrando que o mercado tem valorizado esse fundo. Por outro lado, se você pretende adquirir uma cota dele, ele está pagando um pouco acima aí do valor patrimonial. Você vai estar pagando esse valor um pouco acima. Em termos de número de cotistas, é muito menor que os demais, normal por se tratar de um fundo mais novo. E o percentual em caixa de quase 5% está em linha com os demais fundos que mantêm percentuais parecidos em busca de oportunidades. O patrimônio do fundo é bastante menor do que os maiores da bolsa, também principalmente devido ao pouco tempo de existência desse fundo. A cota do fundo ficou sendo negociada próxima a R$ 100 durante um bom período. Desde janeiro tem sido negociado a um valor ligeiramente maior. Atualmente, seu valor está próximo à máxima, em R$ 104. O valor patrimonial da cota está próximo a R$ 99. E, por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer investimento no SNCI 11. Do lado positivo,
Ele é um fundo que tem uma proteção inflacionária, tendo uma indexação majoritária ao IPCA. A metodologia própria para avaliação de riscos dos CRIs, isso daí é bastante interessante a forma como eles construíram essa avaliação e também informam isso para o cotista. Ele tem um fundo com liquidez crescente, então, apesar da pequena liquidez no início, né, ele vai aumentando aí à medida que ele vai se tornando mais conhecido. E do lado negativo, a gente tem um fundo novo com pouca informação de histórico, então é interessante ter aí um pouco mais de histórico para se formar aí uma visão melhor sobre o fundo, e a relação preço por valor patrimonial está mais elevada do que outros fundos similares, pagando inclusive aí um preço um pouco mais alto do que o seu valor patrimonial atual. E se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente alguma recomendação de fundo para análises futuras e se inscreva no canal.